Uma coisa que eu acho muito bonito no clã Fittipaldi é que não é um clã de pilotos. É um clã de racers na maior concepção da palavra. É avô que corria, narrava correndo, se esborrachava e fazia CBA. Aí a dona Josi que também corria. Aí vem Emerson, Wilsinho, montam equipe, correm. Eu acho isso muito bonito na família de vocês. Quando você topa uma empreitada como essa... Porque sempre, acho que 95% das vezes que você deu entrevistas foi para falar de ultrapassagem, de vitórias, de derrotas, de acidentes, de títulos, de que azares, de sortes. Como chefe de equipe e tal, o que tem em você como chefe de equipe do Wilsinho, do Emerson, do Barão, essa visão maior de automobilismo? Como que era na mesa dos Fittipaldi? Eu sei que talvez vocês nem falassem tanto de corrida, porque às vezes não, eu não falava tanto de corrida. Mas quando falava, era do ponto de vista de pilotagem ou era de automobilismo como um todo, de negócio, de marketing, gestão. Descreve isso aí pra gente, até conectando a esse seu momento atual. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que diretamente com meu pai era mais automobilismo, eu diria que 80%, e daí o resto era gestão. À medida que eu fui ficando mais velho, é claro que ele foi dividindo comigo várias histórias da Fórmula 1. Uma delas, que é sensacional, é quando eu acho que foi o Mário que foi campeão em 78, né? Ele chegou lá na Lotus e contratou o Ralph Bellamy para desenhar o carro novo, nosso carro de 79, diga-se de passagem, era o melhor carro que a gente... melhor não, era o carro mais bonito feito pela Copersucar Fittipaldi, só que era o carro que era um desastre como performance. E ele chegou pro Ralph e ele falou: quanto você quer para vir trabalhar para a gente? O Ralph falou X, ele foi lá, fez o cheque e trouxe ele para Fittipaldi, ou seja, eles tinham acabado de ter muito sucesso, acabado de ser campeão do mundo, e a hora que ele chegou lá na equipe, ele falou: bom, Ralph, o negócio é o seguinte, eu quero que você desenhe uma Lotus 78 para 79, pintada de amarelo, e ponto final. Eu não quero que você invente, não quero que isso, não quero que aquilo, não quero que nada. Eu quero uma Lotus 78 pintada de amarelo. Qual que foi a linha de raciocínio dele? Ele falou: bom, de repente não vai ter algumas evoluções, então não vai ser tão competitivo em relação a outros carros, mas o carro não vai estar andando em 20º, por exemplo. E ele acreditava que ao longo da temporada ele conseguiria fazer certas evoluções lá no carro que ia tornar esse carro extremamente competitivo. O Ralph conseguiu convencer ele que ele tem uma ideia geniosa aqui na cabeça e, enfim, eu vou fazer um carro diferente e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso com isso. E meu pai foi convencido pelo Ralph. Daí um dia, lá na Fórmula 1, lá na Copersucar, que você sabe exatamente onde é que era, quase na frente lá do portão 7, o andar de cima era onde o Ralph ficava desenhando. E naquela época, né, era tudo na mão, né, uma prancheta gigante, tudo. Ele entrou lá dentro para poder acompanhar o que estava acontecendo. E o Ralph olhou assim para o meu pai e falou assim: Wilson, você sabe que passam 4 ratos a cada 1h30 aqui na avenida, né? Daí meu pai falou: nossa, eu ofereci o dinheiro que ele queria. O cara tá contando lá. Exatamente. Pedi para ele fazer uma Lotus 78 de amarelo. Ele conseguiu me convencer que o que ele tinha na cabeça era melhor do que a Lotus 78, e ele me vem com essa historinha que ele tá olhando, ele tá contando quantos ratos... Bom, resumindo tudo isso que eu tô falando, onde eu quero chegar, as pessoas geniosas, ou seja, ele estava contando os ratos porque na hora ele estava viajando, né? Como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou desenhar tudo? Mas essa história, meu pai contando, era fora do comum. E, no entanto, a hora que o carro ficou pronto, é para mim o carro mais bonito que a gente fez disparado. Só que a hora que o Emerson sentou dentro do carro, ele deu
sei lá, 2 voltas. 2 voltas falou, fodeu. Exatamente. Ele entrou no box, olhou pro meu pai, do jeito que o olhinho dele já olhava pro meu pai já sabia. Ele nem começou a falar, né? Como é que o carro tava, meu pai falou, não vai dar certo isso daqui. E daí a hora que ele desceu do carro, o primeiro debrief deles, ele falou, estamos ferrados, isso daqui torce mais que uma banana. Ou seja, ele sentado no carro, ele sentia que o carro estava torcendo inteiro. E daí é claro que ao longo da temporada a gente tentou várias modificações lá no carro, mas quando você já está com a base do carro que está errado, o que você vai fazer? Você vai construir outro carro no meio do ano, sendo que os recursos na década de 70 era zero comparado com aquilo que você tem hoje em dia, né? Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista tecnológico, né? A sua evolução, a sua prontidão de como você conseguia mudar um projeto era completamente diferente daquilo que dá para fazer hoje em dia. E acabei de fazer uma síntese daquilo que foi a temporada de 79, e daí virar a página, contratamos outras pessoas e o ano de 1980 foi um ano bom, foi um ano... Pódio do Emerson. Pódio do Emerson, do Keck, o Keck foi terceiro lá na Argentina, o Emerson foi terceiro em Long Beach, né? Inclusive ele largou em último, terminou em terceiro e foi a primeira vitória do Nelson. Então o Nelson ganhou a corrida, o Patrese chegou em segundo e o Emerson terminou em terceiro. Cara, eu não sei você, Eric, mas eu fico emocionado porque essa história do Christian, além de muito rica do ponto de vista de automobilismo, eu acho muito mágico essa coisa do primeiro, e isso não só o Emerson, não só o Wilson, um piloto sentar no carro, dar 2 voltas e falar assim, cara, não vai. É que é esse feeling, né? A extensão no corpo dele fala, cara, aqui não vai. E essa coisa dos irmãos, assim, uma coisa que me pega muito até pela... É a minha história familiar com irmãos, e vocês perceberam antes da gravação, essa coisa do olhar parceiro. Assim, eu me arrepiei porque eu consigo imaginar o Emerson chegando, sei lá, abrindo a viseira, não precisava nem tirar o capacete, abrindo a viseira olhando pro Wilson. Estamos falando de 2 caras que cresceram, mexeram no carro desde os 5, 8, sei lá. Um olhar de cumplicidade e ao mesmo tempo de desespero do... Cara, eu consegui entrar nessa cena que ele descreveu. E aí eu até te pergunto, você é 70, você nasceu em 71. Como que eram essas frustrações num almoço? Porque assim, você é pequeno. Talvez você tenha algumas memórias, mas acho difícil, não sei, do Wilson, você falar, filho, senta aqui, tô ferrado, né? Mas ao mesmo tempo, tanto as vitórias, tipo isso, o pódio do Emerson, o pódio do Keck, disso na casa, como algo de alguém passar no vestibular, alguém ser promovido. As famílias vivem altos e baixos, e ao mesmo tempo as partes ruins. Essa aí de uma chegada do Wilson em casa que você olha e fala, poxa, papai hoje teve um bad day in the office. Como era isso para um Christian pequeno? Eu acho que a gente pode dividir a sua pergunta em 2 partes. Primeiro que esse lance do olhar, eles eram 2 irmãos, né? Então como eles cresceram juntos, né? Fizeram as suas coisas geniosas, também fizeram muita besteira junto, ou seja, na infância um batendo o carro, o outro escondendo, exatamente. Então ele tinha aquela cumplicidade muito grande entre eles se entendiam só um olhando para o outro. Afinal de contas, os 2 participaram da Fórmula 1 mais ou menos na mesma época, então eles conseguiam dividir muitas coisas juntos. Por isso que eu tenho certeza que no momento que o Emerson, por exemplo, meu pai já não estava guiando mais, entrava no box, olhava para o meu pai já sabia mais ou menos o que ele estava querendo dizer. No meu caso, eu nunca consegui ter essa leitura do meu pai, porque só eu corri e ele não estava correndo, só que eu tenho certeza que meu pai tinha essa leitura de mim. Então quando eu parava no box e meu pai enfiava a cabeça no carro, principalmente no começo, que a gente montou a nossa estrutura aqui no Brasil, quando eu corri de Fórmula Ford e de Fórmula 3, meu pai olhava para mim, ele já sabia se eu estava confortável ou não dentro do carro. Então isso é definitivamente algo muito interessante. Depois a segunda... Essa coisa dos problemas chegando em casa. Isso, os problemas chegando em casa. Como uma criança de 6, 7 anos. Daí passando para a parte B da sua pergunta. Como que eu posso dizer? Teve uma época que
sim, a gente teve muito sucesso, a família Fittipaldi teve muito sucesso, principalmente se você parar para pensar no começo do projeto Copersucar, né? Afinal de contas, o Emerson veio correr em 1976, ele era bicampeão do mundo de Fórmula 1 e 2 vezes vice-campeão do mundo de Fórmula 1. Então, simplesmente largar uma McLaren que estava meio que por cima naquela época e vir correr com a gente, chocou todos, né? Enfim, todos eu digo daquele mundo lá da Sim. Fórmula 1. E qual a analogia que eu posso fazer aí nesse caso? Eu acho que o Emerson vindo e chocando todo mundo acabou, sim, abrindo muitas portas para um sonho de 2 irmãos, para terem sucesso dentro da Fórmula 1, mas, ao mesmo tempo, trouxe muitas dificuldades. E eu lembro, quando começou a equipe começou a ter problemas financeiros, meu pai, por exemplo, sempre gostou de carros, né? Ele sempre, se você perguntar para mim como é que era o teu pai, descreva teu pai. Ele era um carro, ele era uma pessoa de engenharia, de admirar um carro, de tentar entender como é que o carro funcionava. Eu sempre fui muito mais do lado guiar. Eu sempre curti muito guiar. Como é que eu faço para andar no limite? Quando eu conseguia dar uma volta no limite, não importa se eu estava largando em primeiro ou em último, mas eu sei que eu extraí 100% daquele carro de corrida hoje. E daí, no caso, o meu pai, ele conseguiu construir muito, teve muito sucesso ao longo da vida dele, só que chegou uma hora que, como ele era um racer, como você falava de corrida para ele, o olhinho brilhava, ele foi insistindo, e talvez como o apoio financeiro ficou cada vez mais difícil no final da equipe Fittipaldi, ele deveria ter puxado o freio de mão um pouquinho antes. A gente chegou a perder tudo, a gente teve que vender a casa que a gente morava. Na época, acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, ele vendeu um Porsche 917 que a gente tinha, que hoje em dia esse Porsche vale mais de 20 milhões de dólares, por exemplo. Ele vendeu um Porsche 917 por 650 mil libras na época, que era o preço. O David Piper, que era um corredor de corridas de carro histórico lá na Inglaterra, comprou o carro dele. Ele fez o cheque para o meu pai olhou para o cheque e deu para o banco. Para pagar a dívida. Exatamente, para pagar a dívida. E esse foi um dos vários exemplos. Uma vez na Fórmula 1 eu vi um papo informal, alguns jornalistas com o Keck Rosberg, e ele descrevendo isso do Wilson, mas assim, com muito respeito, falando de uma dívida que o Wilson tinha com ele não estava falando, porque ele não estava cagando em cima, ele estava descrevendo o sofrimento, a luta de anos depois da Copersucar, que o Wilson deu para ele um cheque meio que falando, estamos tudo certo, tipo assim, 3 anos depois, que ele ficou ainda lutando para honrar os compromissos e tal, falando com respeito de quem até o fim estava ralando a bunda para honrar os compromissos e deixar, a gente sabe, no fundo tem uma expressão que é deixar o nome limpo, né? Que assim, a coisa deu errado, mas não tô dando calote em ninguém, né? E eu acho que essa foi a luta dele, né? Foi, e eu acho que acabou sendo um grande aprendizado para mim. Então, teve o lado suíço da minha mãe, o lado certinho da minha mãe, o lado tudo organizado dela, e esse lado de lutador do meu pai, nossa, eu tentei criar isso, por um motivo ou outro não deu certo, eu vou até o final e vou encerrar esse capítulo da maneira correta. Eu acho que ele sempre enxergou tudo que ele fez na vida desta maneira, e isso com certeza me ensinou bastante.